bom. Excelente, excelente. Então tá bom, Renata. Então, mais uma vez, né, seja bem-vindo ao processo de mentoria, ao programa de mentoria de desenvolvimento de carreira, tá bom? Eu vi que você respondeu o formulário e agora à noite eu vi que o sistema do IBC, a plataforma, ela liberou, tá? Então, você deve ter recebido no seu e-mail um link, que é o link do Coach Assessment, tá? Então, na hora que você tiver tranquilo e você puder responder, aí você responde. Não precisa de pressa, mas se programa para você responder no horário que você consegue fazer tranquilo. Não é demorado, mas é bom você fazer sem interrupção, você ponderar nas respostas que você der, porque as tuas respostas elas vão indicar qual que é o teu perfil relacionado a comportamento hoje. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que a gente consegue ver o seu estado atual, que a gente chama de ponto A gente consegue te ajudar, eu consigo te ajudar a mapear e te direcionar rumo ao teu objetivo, que é o que a gente chama de ponto B. Tá bom? Tá escutando aí? Tá bom. O que eu quero aproveitar e fazer com você agora à noite? Nesse primeiro bate-papo, tá? Não é uma sessão ainda 100% formal, mas é alguma coisa que eu já vou fazer para poder levantar algumas informações. A primeira coisa que eu quero confirmar contigo são as respostas que você deu no teu formulário, tá bom? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Ok. Então vamos lá. Então aqui eu tenho os seus dados, tá? Então, além dos seus dados pessoais, né? O teu e-mail, só confirmando, né? renataborgesdeoliveira7@gmail.com. Isso. Tá certo, tá bom. Então, sua situação profissional atualmente. Aqui me diz que você está desempregada, certo? Você não está trabalhando. Uma pergunta: você hoje está desempregada por qual motivo? Porque você pediu o desligamento ou porque você foi mandado embora do emprego anterior? Eu passei por uma situação de. Eu passei por uma situação, como que fala? Meio constrangedora no trabalho ano passado. O diretor da escola que eu trabalhava tentou me assediar, sabe? Foi um negócio bem feio que eu passei, hein, lá na. Eu tive que ir para a diretoria de ensino, fazer. Como que fala? Corpo de delito que fala? Exame de corpo de delito. Mas assim, ele não chegou a fazer nada comigo, mas ele veio para cima de mim quando eu entrei na sala dele. Eu passei por essas coisas horríveis. E aí eu saí da escola. Simplesmente a reação que eu tive na hora foi sair correndo da escola. Depois de 2 dias eu fui na diretoria de ensino, né? Quando eu já estava mais tranquila a cabeça. Aí fui atrás de tentar. Isso tem um ano, de tentar ir atrás. Aí esses dias mesmo eu fui chamada, porque eu queria que eles me colocassem em outra escola. Eu estava trabalhando como contrato, aí eles falaram que eu abandonei a escola. Uhum. Enfim, né? É um monte de injustiça, mas aí eu até falei para. Só para você ver como são as coisas, falei para. Como chama? Assistente social. Eu falei para ela: você sabe, você já passou por. Ela falou assim: eu não faria isso, eu não teria feito isso. Eu falei: você já passou por isso? Então você nem sabe como você reagiria, né? Bom, enfim, foi esses os motivos que eu saí da escola. Tá bom. E você trabalhou quanto tempo lá? Eu estava trabalhando há quase 2 anos, 1 ano e meio, acho. O meu contrato era de 3 anos, eu acabei perdendo, né? Entendi. Tá bom, tá bom. Voltando em relação a um ponto que eu comentei com você ontem, Renata, as coisas que a gente fala aqui ficam aqui, tá? Existe Tá. confidencialidade com relação a isso. Eu tô tentando gravar a sessão porque eu não tô no Zoom
E a ideia é depois subir para o YouTube, mas o link que eu vou subir ele é um link privado, então só eu e você vai ter acesso com relação ao link. Na verdade, você, né? Porque eu não vou ficar com o link depois, né? Ele vai ficar salvo lá, mas eu não vou ficar acessando. Vai ser você que vai acessar. Então, se tiver algumas coisas que a gente comentar e que você tiver de ideia, né? Não precisa anotar tudo que a gente for falando, mas algumas coisas que nós fomos conversando e que você sentir que forem, sabe, insights, que forem coisas assim que surgem, que você acha importante anotar, você anota, tá bom? Para você não esquecer. Vou pegar um caderno. Tá bom. Eu vou pegar um caderninho aqui e já deixar aqui, então. Tá aqui do meu lado o caderno. Tranquilo. Tá aqui já. Aí, continuando aqui. O seu último cargo, então, você foi auxiliar técnico de educação, certo? É. Tá. E atua na área de educação. Você é formado em pedagogia, né? Eu fiz magistério e pedagogia. Uhum. Legal. E aí, quais são os seus principais objetivos nos próximos 6 meses? Você colocou que você ia se encaixar em uma profissão que você se identificasse, né? E qual seria o seu maior desafio para conquistar esse seu objetivo ou crescer na carreira? Você responde aqui que está muito indecisa quanto qual carreira realmente você quer seguir daqui para frente. E aí, em uma palavra, como que você se sente em relação ao seu momento profissional atual? Frustrada. Desde quando esse sentimento de frustração você tem, Renata? Eu acho que desde, quer ver, eu trabalhei a maior parte do tempo em escola particular. Eu me formei em 2007, né, na faculdade. E eu, mesmo na época do magistério, eu já trabalhava em escola. Eu trabalhei muito com educação infantil, que é de 0 a 5 anos, mais com essa idade. E Certo. passei por vários eventos, né, em escola particular, né, que eles têm uma maneira diferenciada, os alunos são clientes, enfim, eles fazem muitas coisas lá dentro que não é o que eles passam para os pais. A gente vê muita coisa errada, desonesta acontecer, mas eu acho que não foi isso que me dá essa sensação de frustração. Eu acho que é mais pelo fato de hoje eu me encontrar tão perdida, sem saber se eu quero continuar com isso ou não, porque eu gostava muito lá na época do magistério, da faculdade, mesmo antes de ter filhas, eu gostava muito de ensinar, de estar com crianças pequenas. Hoje em dia eu já não tenho esse desejo por, por ensinar como eu tinha antes. Então, é isso que me dá esse sentimento assim, poxa vida, eu fiz magistério, fiz pedagogia, eu gostava tanto e hoje eu perdi um pouco desse interesse, desse gosto. E eu não consigo entender onde que se perdeu isso, sabe? Eu não sei se tem a ver com essas coisas que eu passei em escolas, não sei se tem a ver também o fato de quando a gente se torna mãe, você já tem tanto esse papel dos cuidados físicos, cuidar da ensinar, corrigir, estar ali em cima, ensinando a resolver conflitos, que é o que mais ou menos uma professora de educação infantil faz. É. Muito mais ensinar aquela parte pedagógica, mas é mais essas coisas, esses cuidados assim. Eu não sei se isso me sobrecarregou de um jeito, fazer isso em casa e pensar que eu vou fazer no trabalho. Eu acho que isso também conta um pouco. Eu também, para falar a verdade, eu vejo que eu mudei bastante, né? Em relação de como eu era, a Renata mesmo, a pessoa. Hoje em dia, eu tenho, acho que a minha visão um pouco mais aberta para algumas coisas. Eu cheguei a trabalhar em outras áreas, né? Como eu tinha te falado, eu cheguei a trabalhar um pouco com meu marido, eu já tinha experiência um pouco como recepcionista, nessa parte administrativa. Então, mas também essas coisas que eu conheço, né, de profissão, de trabalhar mesmo, de fazer. Uhum. Então, não consigo identificar por que que eu me encontro tão assim desmotivada com a profissão que eu escolhi seguir. É isso que me mexe comigo. Poxa, você fez uma faculdade e hoje em dia você não está atuando, entendeu?
Tá, ok. Sei. Então, eu tô tomando nota de algumas coisas aqui, tá, Renata? Tá. Quando eu entro numa escola, você quer que eu continue falando ou espere? Pode falar, pode falar. Tá. Hoje em dia, quando eu entro em escola, às vezes para levar minhas filhas para ir numa reunião e tal, tem horas que eu tenho aquele sentimento gostoso, nossa, que gostoso estar numa escola, é aqui que eu quero mesmo trabalhar, né? Porque todas as escolas que eu trabalhei era um trabalho sempre muito ativo, né? Você faz muitas coisas. Eu gostava, eu gosto de trabalhos ativos, que você e tem horas que eu tenho aquele sentimento de, ai, nossa, eu não quero não. É muito estranho, sinceramente. Uhum. Eu entendo. Entendi. Quando foi a última vez que você sentiu assim? Que você teve exatamente esse sentimento que você falou agora, assim, de, ai, tem horas que eu não é, isso não é pra mim. Ai, eu acho que foi levando a Letícia, buscando a Letícia na escola na sexta-feira. É, Às vezes eu fico pensando também se tem a ver com como eu estou no dia, sabe? Como a gente está no dia, assim, né? Tem dia que a gente não pode tá tão ser. legal, tem dia que, né? Aí você vê toda aquela agitação das crianças na escola, você fica pensando, nossa, já pensou essa barulheira na minha cabeça o meio período ou o dia inteiro? Não sei, eu fico pensando também, entender se tem a ver com isso, você entendeu? Aham, aham. Mas Tá no bom. geral eu gosto, sabe, de trabalhar em escola. Eu até recebi amanhã, eu vou fazer uma entrevista numa escola. Quando? Amanhã, 4 horas da tarde, eu tenho uma entrevista que elas nem falaram qual a função. Você quer entrar nesse É, trabalho? então, não sei, eu não sei nem para qual vaga que é. E aí, olha que coisa, porque como eu estava procurando tanto secretaria quanto professora de educação infantil, porque aqui eu estava te falando, eu quero voltar, às vezes eu quero voltar realmente para a sala de aula para ver como eu vou me sentir. Eu só vou saber tendo essa experimentando, porque como tem um tempo que eu estou fora de sala de aula como professora, né? Uhum. Então, quem sabe eu até falo, atuando ali, eu vejo, não é isso que eu quero. Eu estou numa Sim, ideia assim, né? sim. Eu não tinha, eu não fiz contato lá os contratos que você paga, eu fiz só aquela parte grátis, mandei alguns currículos e fui chamada. Então, assim, como eu também gosto dessa parte administrativa, então eu mandei também, coloquei para vagas de secretaria escolar, né? Então, não sei, só amanhã que eu vou saber para qual vaga que é. E você fez uma pergunta interessante. Você quer esse trabalho? Eu não sei te responder. Uhum. Entendi. Eu te pergunto porque, assim, se você tiver o desejo do emprego amanhã, eu tenho duas coisas que eu posso fazer aqui. A gente pode aproveitar hoje e eu te ajudar aqui com alguns pontos que você tem, porque a próxima pergunta que tem aqui é como que você, se você resumisse em uma palavra como que você se sente hoje, o seu momento atual, você colocou frustrada e você deu algumas É, justificativas. E eu sinto que a sua frustração hoje é por justamente ter investido em você mesma no passado, ter estudado, se qualificado e por ainda não se sentir realizada fazendo aquilo que você estudou para ser. Tá bom? exatamente. É isso. Né? Tá bom. Então, Eu tinha assim, olha, só para você ter uma ideia, eu me lembro muito bem, eu tinha assim, ai, como eu sempre achei muito importante ele se quando tiver filhos, cuidar dos filhos, né? Eu recebi isso da minha mãe e eu sempre, é importante, né? Eu sei da importância disso, eu sempre quis uhum, isso, então, olha só, eu tava assim, eu vou trabalhar numa escola, posso levar minhas filhas comigo, olha só, né? aham, Professora tem 2 bolsas, né? Sempre foi o que eu tinha na cabeça, ser mãe, mas não deixar de trabalhar. E hoje em dia eu me vejo numa realidade totalmente diferente disso, sabe? entendi. Totalmente diferente. Não tô, né? Nem Uhum, fazendo uma coisa nem outra, né? uhum, entendi. E agora pensa o seguinte, imagina que em até um ano, vai, 6 meses a um ano, você conseguisse ter retornado no mercado de trabalho, trabalhando numa escola, sendo uma professora, até mesmo uma função de cargo de secretaria,
mas conseguindo aplicar as coisas que você estudou, se desenvolvendo, aprendendo, um lugar onde você pudesse ter oportunidade, sabe, de se expressar, um trabalho colaborativo, uma escola num ambiente legal. Como seria para você trabalhar nessas condições? Eu acho que seria muito gostoso, porque é aquele ideal de trabalho, né? Às vezes eu fico pensando justamente nisso. Eu queria tanto trabalhar numa escola, talvez eu fique, como eu sei que tem possibilidade de trabalhar meio período, então eu fico pensando, né? Se eu estiver dentro de uma escola um dia todo, acho que eu vou pirar um pouco. Eu penso isso, então eu fico procurando vagas que meio período, mas eu ia gostar se trabalhasse no ambiente. Eu acho legal também. Eu queria, que nem eu te falo, eu queria sair um pouco da área da sala de aula, mas eu já trabalhei como auxiliar de coordenadora, eu adorava. Quando eu trabalhei na Entendi. secretaria, eu ajudava ela a elaborar atividades, era tão legal. A gente falava sobre o que as professoras tinham que elaborar de projetos, era tão legal. Então, assim, às vezes eu penso até nessa possibilidade de mudar um pouco, de crescer um pouco mais, sabe? Não precisa ser Uhum. professora, mas sei que coordenadora você precisa ter tudo assim uma hierarquia. Você tem que ter um tempo de sala de aula, né? Uma coisa tão assim rápida de aprender de repente. Mas seria uma coisa interessante. Eu trabalhei ao lado de coordenadoras bem envolvidas, bem legais, sabe? Então, às Uhum. vezes é uma coisa que eu penso também. Pode ser um objetivo. Pode ser um objetivo. Legal, legal. Estamos quase terminando aqui só para a validação do questionário, tá? Tá, E aí eu vou aplicar uma ferramenta com você. Duas ferramentas eu vou aplicar com você. Aí você diz aqui, por que você deseja participar da mentoria? Para descobrir os meus talentos e aliar a escolha profissional. Ok. Parte da ferramenta vai ajudar, tá bom? O que você espera alcançar no final do processo? Ter mais clareza em relação às minhas habilidades e possíveis áreas que eu poderia trabalhar, me sentir mais motivada a partir disso, a ponto de realmente fazer acontecer. Ótimo, muito bom. Está disposta a você seguir a entendeu mentoria? o que Oi, eu pode quis falar. dizer? Você entendeu Quer essa parte que eu complementar? quis dizer? Eu queria fazer algo realmente tenha motivação, que eu não esteja ali só pensando no meu salário, muito menos por status, né? De você, porque é legal você ver uma pessoa que nem eu tô falando de coordenadora, né? Quando eu vejo coordenadoras, dependendo da postura delas, porque também já trabalhei com coordenadoras que elas só andavam bonitinhas na escola e não resolvia nada. É, Então, né? assim, né? Tem muito isso, né? E acho que toda professora deve ter essas coisas, mas eu acho legal, eu acho uma posição assim que importante, entendeu? Eu Uhum. acho uma profissão muito importante dentro de uma escola. Aquela Sim. pessoa que, através da vivência dela, ela pode ajudar a orientar professoras, né, pais de alunos, resolver Uhum. situações é uma profissão que eu acho interessante. E eu não pensava assim, viu? Na época que eu me formei lá, que eu trabalhava em sala de aula, eu nunca pensava em ser coordenadora. Eu não pensava. Eu achava assim, nossa, a coordenadora resolve muito BO, essas coisas, tem que lidar muito com pais e tal. Hoje em dia, eu já trabalhando com coordenadoras tão bacanas, eu vi que é um trabalho muito importante, que você consegue ajudar a resolver, já tem uma visão diferente. Então, olha como eu mudei. Eu acho que parte dessa também, dessa balança que está em mim, é porque eu também mudei como Renata, entendeu? Com certeza. Hoje eu não acho nada que eu era lá quando eu tive minha primeira filha, quando eu era solteira. Eu sou outra pessoa, eu acho, hoje. Com certeza. E você sente que tá para melhor, certo? Eu sinto que tá para melhor, tá? Isso Uhum. é verdade. Eu Uhum. gosto mais disso agora, você falou uma coisa, do que eu sinto que eu evoluí, entendeu? Uhum. Até mesmo porque, até no sentido assim, hoje eu consigo ser mais eu, sabe? Sem tanto seguir assim tradições,
coisas familiares, conseguir quebrar ciclos, você entendeu? Hoje eu consigo ser mais eu. Então eu acho que é como se eu tivesse. Quando eu passei na psicóloga, ela falou assim: ah, você tá na. Como ela falou? Crise da meia-idade. Como é que é? Outra palavra. É crise da meia-idade. Sim. É, é aquele ponto da sua vida que você está olhando assim, nossa, o que que eu realizei até aqui? Quais minhas metas para o futuro? Tudo que eu fiz até aqui, o que que eu me tornei? Como a minha cabeça está hoje, a minha visão de mundo. Aham. Ela fala isso, é isso mesmo. Mas pelo menos está sendo algo bom. Porque o que eu vejo, Sim, Renata, é que o teu incômodo hoje é um incômodo que quer te levar para frente. Você está numa ansiedade, uma agonia interna, porque você quer dar um passo a mais. Você cresceu, você evoluiu, mas você quer algo mais. Você sente que você tem o potencial para isso e tem o potencial. Entendeu? Só precisa do incentivo à oportunidade, né? A oportunidade com preparo e seguir adiante, né? Excelente. isso. Excelente. As duas últimas perguntas que tem aqui é com relação ao teu engajamento e comprometimento. Você respondeu que sim, e é por isso que, inclusive, eu falei que eu faria a mentoria, porque se a pessoa não tem comprometimento, Renato, não adianta. Né? Precisa ter comprometimento, precisa realmente vestir a camisa, fazer acontecer. É lógico, a gente tem dias que tem altos e baixos, é normal, todo ser humano tem, mas todo dia tem que procurar levantar decidida a ser um dia melhor e fazer acontecer, né? Então, beleza, Renata. Então aqui eu já tenho algumas coisas que eu já peguei aqui. Depois no final aqui eu vou te dar um mini feedback sobre algumas coisas relacionadas aos seus comentários, tá bom? Eu quero aplicar uma ferramenta Tá. com você que ela se chama a Roda da Vida. Essa ferramenta ela serve para quê? Ela serve justamente para a gente terminar de mapear qual que é o status da Renata hoje. Como que a Renata está hoje, avaliando em quatro quadrantes, tá? Deixa eu só colocar seu nome aqui. E vou compartilhar minha tela para você poder ver. Tá. Deixa eu só carregar aqui. Não apareceu, né? Não, tá escuro. Tá, deixa eu agora compartilhar de novo. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Seu. Agora apareceu. Tá bom. Então aqui, Renata, é o seguinte. Essa ferramenta chama Roda da Vida. Tá? E qual que é o objetivo dela? É justamente tirar uma fotografia do seu estado atual. Como que está a tua vida pessoal, a tua vida profissional, como que está a tua vida em relação aos seus relacionamentos e a qualidade da vida. E para cada uma desses quadros, a gente tem 3 perguntas aqui. Tem 3 respostas, tá? Que a gente precisa sondar com você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas perguntas para você e essas perguntas elas vão ser medidas por você de 1 até 10. Qual que é o nível que você entende que você está atualmente? Você entendeu? Entendi. Então tá bom. Deixa eu abrir aqui então as perguntas. Só um pouquinho.
Então, ok. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Renata, é em relação. Sempre a gente começa pela vida pessoal ali, tá? Que é esse primeiro quadrante aqui, da parte de cima, começando aqui, ó, saúde e disposição. Deixa eu só pegar aqui a pergunta. Vamos lá. Numa escala de 0 a 10, Renata, hoje, com a memória e o tempo recente, tá bom? Nos últimos 30 dias, qual que é o teu nível de energia, vitalidade, disposição e saúde que você está vivendo a vida? De 0 a 10? Isso. Então, eu posso comentar? Pode comentar. Pode justificar, não tem problema. Vai lá. Então, é legal essa começar por aí, sabe por quê? Porque eu passei umas fases bem difíceis, da cabeça mesmo, de desânimo, de olhar a vida e não ter, a vida não ter graça, assim, de prazer na vida mesmo, tá? Isso foi o ano passado. E Certo. aí, eu descobri que eu estava com a glicemia, alta, né? E eu estava fora do peso. Eu passei na médica, ela falou: você tem que emagrecer e tal, aquela coisa que a gente já sabe. E eu peguei firme na reeducação alimentar e na atividade física. Fiquei Excelente. 5, 6 meses. Então, assim, de fevereiro para cá, a minha cabeça mudou demais. Assim, em termos de entusiasmo pela vida, eu tô falando no geral, tá? Eu olhava as coisas que tinha para fazer, não via prazer nas coisas simples, na vida familiar. Eu estava com a saúde mental afetada. E eu para mim, eu sei da importância do exercício físico, ele é remédio para mim. Já tive outras ocasiões na vida que isso aconteceu. E quando eu peguei firme no exercício, isso me dá, isso muda totalmente a minha vida, a minha cabeça, que é o que está acontecendo comigo agora. Então, se eu falar para você assim, que eu estou ali perto do 9 e do 10, é verdade. Porque eu evoluí nisso de uma forma que hoje em dia eu topo qualquer coisa. Eu estou com essa visão de vida muito boa. Por isso, veja bem, por isso que eu me encontro num momento certo de estar fazendo essa mentoria, por exemplo. Porque eu não tinha vontade. Você Certeza entendeu? absoluta, viu? Certeza. É, É. então, por isso que eu quis falar. Porque eu não tinha assim, eu estava sem entusiasmo para nada. Então, muito menos eu me imaginava dentro de um trabalho novamente, Uhum. sabe? Eu já passei por alguns trabalhos que eu pedia conta, que eu saí, eu não aguentava. Uhum. Mas não porque o trabalho era ruim. Hoje eu olho, eu me arrependo. Eu saí de uma escola boa, Entendi. Kleber. Sabia que eu tinha até, eu ajudava na recepção, mas eu ajudava essa coordenadora que eu tô te falando. Eu estava lado a lado ali com a menina que cuidava de toda a escola, sabe? Eu saí desse trabalho porque minha cabeça não estava boa. Entendi. Então, como é importante a gente cuidar, em primeiro lugar, da gente. Uhum. Uhum. Todas as outras áreas da sua vida, elas vão se encaixando. Então, assim, hoje eu vejo que, assim, hoje dá para mim, tomara que dê realmente para mim conseguir me acertar aí. Então, pode colocar Sim. 9, 10, pode Você... colocar. Então, fala pra mim, 9 ou 10? Pode colocar 10, 10, excelente. porque até a minha disposição física também. Eu estava cheia de dor, cheia de inflamação. Hoje em dia, Uhum. eu não tenho mais dores, porque essa atividade física para mim está sendo um remédio em tudo. Uhum. Tá certo. Muito bem, parabéns. Continuando aqui, Renata, agora a próxima pergunta é em relação a desenvolvimento intelectual, tá bom? Tá bom. Então, sobre esse ponto de desenvolvimento intelectual, conforme você compartilha suas respostas, os seus sentimentos, na sua realidade, em tudo aquilo que está dentro de você, numa métrica de 0 a 10, sendo 0 a menor pontuação e 10 a máxima, aqui e agora, hoje, a situação atual, como que você avalia hoje o seu desenvolvimento intelectual
e a sua capacidade de aprendizagem? O desenvolvimento intelectual, ele está ligado à sua parte de aprendizagem? Você tem que buscar coisas para aprender? Fala um pouco para mim. Ele tem relação com isso. Por exemplo, hoje você tem facilidade para aprender as coisas de uma forma mais rápida, melhor? Ou você tem muita dúvida? Como que você avalia hoje? Se você tiver que desenvolver e aprender uma coisa nova. Vamos supor que amanhã, a entrevista de emprego, amanhã você vai descobrir que a vaga é para coordenadora pedagógica, tá bom? Só estou dando uma suposição aqui. E aí, durante a sua conversa amanhã, a pessoa que te entrevistar, ela pergunta para você, Renata, como que você avalia hoje a sua capacidade de aprender coisas novas? Aqui na escola a gente tem muitas coisas diferentes, que são coisas que a gente desenvolve. Como que você se avalia hoje com relação à sua capacidade de aprender para se adaptar aqui com as coisas da escola? Olha, nessa parte eu vou ser bem sincera, eu me vejo bem diferente do que era antes, Tá bom? sabia? Como que eu vou te falar, assim, no sentido de cair, tá? Clínio, por quê? Eu posso te dar um exemplo? Não sei Sim. se vai encaixar. Por exemplo, eu gosto de dançar, né? Só que eu não tenho muita paciência de aprender, eu gosto de dançar do meu jeito, livre. Agora, se tiver que falar, eu até tentei fazer uma aula de dança onde eu tinha, você tem que seguir passos, contagem, né? Toda aquela coisa que a gente já sabe. Eu não tive paciência. Uhum. Entendi. Eu não sei se você está conseguindo avaliar o que eu estou querendo dizer por esse exemplo. Eu Uhum. tenho um pouco de dificuldade mais de assimilar, assim, sabia? Não por isso, mas por talvez atenção e foco, tá? Sou bem Tá bom, sincera. tá bom. E aí, desse sentimento que você comentou e talvez essa falta de foco, como que você avalia hoje o seu desenvolvimento intelectual de 0 a 10? Com que nota? Nossa, como que eu posso fazer agora? Eu acho que eu vou colocar 5, sabe por quê? Eu tava pior. Sabe por quê? Eu tava pior. Eu tive que repor vitaminas no corpo também, tá? Em todo esse processo aí de autocuidado que eu falei, eu tive que repor lá a vitamina B12, a D, Uhum. eu tive que repor. Essas são fundamentais para concentração e foco, tal, que eu sei, né? Então, eu acho que eu falando que a minha cabeça tá melhor, eu tenho muita ansiedade, eu sou muito ansiosa, né? Então, assim, eu não tinha muita paciência, por exemplo, de colocar um podcast para assistir. Tá bom. Olha só, hoje em dia eu já tenho. Hoje em dia eu já tenho. E de assuntos que eu gostava, tá? Hoje em dia eu já tenho mais, eu já consigo prestar mais atenção, sabe assim? Sabe, e manter a linha de raciocínio, tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Do assunto. Eu já vejo que eu tô melhor nisso. Então Uhum. eu sinto esse declínio, porém parece que melhorou do ano passado para cá, vai, da fase que eu tava ruim, né? Que eu tô falando. Uhum. Mas pode colocar 5, porque eu acho que dá para eu melhorar, entendeu? E eu Tá não bom. sei, eu queria ver como eu posso melhorar. Acho que nem você não vai falar isso para mim, né? Isso, calma. Uma coisa de cada vez. Calma. Agora a gente tá levantando o estado atual, tá? Aí depois Tá, eu vou te dar algumas dicas sim. Na ah, verdade, legal. a gente fala que no processo de mentoria e de coach, as respostas estão dentro de você. A gente é guia. Mas tem muita coisa que a resposta já está dentro de você. Tá bom? Mas o que significa quando vocês falam isso? Que a resposta está dentro de você? Que eu que tenho que achar a solução? Às vezes a resposta está dentro de você, mas você não consegue enxergar. E por isso que um processo de coach e de mentoria ajuda você a abrir os olhos. Porque eu vou fazer perguntas que vão provocar você. E vai trazer do seu Aham. subconsciente, às vezes, a resposta. E na hora que eu fizer a pergunta, você vai fazer como você já fez agora, durante algumas perguntas que eu fiz. Ah, você me perguntando, até que você, depois que você me perguntou tal coisa, sabe, vai Tá. começando a dar insights.
né? É por isso, tá bom? Tá, Beleza, Renata. Em relação ao equilíbrio emocional, tá? Então imagina o tá. seguinte, que medindo o teu equilíbrio emocional hoje, fazendo uma comparação, uma metáfora, sendo o 0, o inferno, tá bom? O 5, como se você estivesse na Terra, e o 10, vivendo um estado de plenitude, de divindade do céu. Que nota que você daria para o seu equilíbrio emocional hoje, usando essa história, essa metáfora como exemplo? Eu acho que eu tô entre a terra e o céu, vai. Tá. Entre a Terra e o céu, então seria o quê? Um 7, um 8? Pode ser um 8, porque o equilíbrio emocional da gente tá ligado também à ansiedade, não tá? Também, mas mais do que a ansiedade é saber como se comportar diante da ansiedade. Então, o fato de você reconhecer a ansiedade e de você tomar ações para controlar a ansiedade demonstra equilíbrio emocional. Agora, se por Legal. exemplo a pessoa ela é ansiosa e ela se descontrola, explode, por exemplo, tá? Ou tem uma crise de pânico, que às vezes tem pessoas que acabam tendo, pode significar que talvez a pessoa precisa trabalhar um pouco mais. Não, então eu tô bem nisso daí. Eu melhorei bastante também. Tá bom? É, eu tinha crises de ansiedade, nunca tive, mas até aquele negócio de querer comer doce, pode colocar 8 aí, vai. Tá Aqui oito. não vou ficar falando, justificando, né? É só para dar nota, não é Não, isso. tudo bem. Você está no espaço que você pode conversar, não tem problema. Tá joia? O importante é você refletir. Essa autorreflexão ela é importante. Ok, agora vamos passar para a parte do profissional, tá? Vamos falar agora de realização e de propósito. E aí a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: do melhor resultado possível de tudo que você já realizou até hoje, tá? E da sua intenção de conquistar, de construir, que é o futuro, de uma escala de 0 a 10, quanto você acredita que você já trilhou nas suas realizações e propósitos até hoje? Imagina que o 0 é o começo da carreira. Você está lá começando, não tinha nem estudo e tudo mais. Então, pensa, você já estudou, se formou, já até trabalhou, só que você tem um objetivo lá à frente a conquistar, né? E esse seu objetivo não precisa ser ser dona de uma escola, tá? Mas de repente é uma conquista que para você, você recebendo agora, ela já vai te trazer uma satisfação que, meu, assim, vai ser algo muito bom e que vai ser de repente uma alavanca para você conquistar coisas maiores. Então, com base nisso hoje, onde que você se situa aqui, Renata, de 0 a 10? Eu acho que eu tô quase no 10, sabe por quê? Tá bom? Não, não como vê se eu tô certa, se eu entendi, não Uhum. como em termos de muitos anos de experiência, mas eu já vivi coisas que deu para mim visão de outras coisas a mais. Que nem eu tô te falando, eu trabalhei do lado dessa coordenadora, ela gostava das opiniões que eu dava, ela falava, nossa, dá para você ir, vai lá dentro na escola e conversa com a professora lá, que está acontecendo isso e isso. Ela confiava em mim, sabe? Entendi. Então, assim, eu vejo que o tempo que eu trabalhei, por eu gostar também do assunto, por eu ser mãe, pela própria pessoa, pelos valores humanos que eu cultivo, me ajuda a ter essa evolução, assim. Por isso que eu tô falando, eu acho que eu me daria bem, sabe? Trabalhar com, com professoras, orientando. Eu estou falando, então eu acho que eu tenho uma capacidade legal, assim, sabe? Sim. Aham. E tenho disposição de aprender também, né? Com pessoas mais experientes, ao lado de pessoas, entendeu? Uhum. Então, sentido que você está falando, né? E não no sentido de tempo mesmo de carreira, né? Não no sentido. Exatamente. É nesse sentido aí. Então eu acho que eu posso colocar 8. Ah, é tão ruim preencher esses negócios de números que você não sabe Tranquilo. quando.
colocar 10? É quando você se acha o máximo? Não, não necessariamente. Tranquilo, Quando 8. a 10? Vamos lá, não tem problema não. Agora, a parte de recursos financeiros, Renata. A pergunta que eu tenho para você aqui é a seguinte: se nós pudéssemos trazer todo esse sentido, de poder mensurar, de medir numericamente o quanto que você se satisfaz ou não com o dinheiro que você recebe todo mês, eu sei que você não está trabalhando agora, né? Mas a tua fonte de renda hoje é o quê? O teu marido? É o meu marido, é a pensão que minhas filhas recebem, né? Que eu uso para elas, né? Uhum, Eu também faço meus biquinhos aí, se aparece alguma coisa eu vou, vendo minhas uhum, coisinhas. Eu nunca gosto de ficar sem dinheiro, assim. E uhum. nem de ficar com meu marido, preciso fazer tal coisa, não, não. É uma coisa minha, isso é coisa desde que eu era jovem, sabe? Uhum. Então, eu dou meus. Não é aquele dinheiro, mas pelo menos a minha conta nunca tá sem nada. Tá bom. Então, de 0 a 10 em relação aos teus recursos financeiros na situação atual, com a pensão, com os seus biquinhos, com as coisas que o seu marido também acaba te ajudando. Hoje, de 0 a 10, onde você entende que você se coloca? Mas qual que é, o parâmetro da linha mesmo? O parâmetro aqui da pergunta, a pergunta é a seguinte: se você pudesse mensurar, medir numericamente o quanto você se satisfaz com o dinheiro que você recebe todo mês, qual seria Ah, esse número? somando tudo, né? Todo o apoio que eu Isso. tenho do meu marido. Então, isso é muito 10, tá muito bom. É, tá bom. Excelente. Porque eu sou uma pessoa consumista, eu sou pessoa que não quer só tudo do bom e do melhor, eu sei dosar. Então, Uhum. sabe assim, não Excelente. faço as coisas que eu preciso, se eu precisar de algo a mais, pro tipo de vida que eu acho importante, sabe assim, Sim. eu acho que tá legal. Legal. É Maravilha. isso, falando É como isso mesmo. vem a É situação isso do mesmo. dinheiro na vida. Não, e eu gostei da sua resposta também, porque não é sobre o dinheiro aqui. A pergunta é justamente sobre como que você se sente em relação à satisfação atual. A gente tem falando estamos falando aqui de desenvolvimento de carreira, mas em nenhum momento até agora você falou que queria voltar a trabalhar para ganhar dinheiro, para ganhar mais, Uhum. né? O que você tem falado é que você quer voltar a trabalhar para poder se sentir útil, colocar em prática aquilo que você já aprendeu hoje em dia. E é lógico, o dinheiro ele vai vir como consequência em relação a tudo isso. Então, assim, excelente. E lógico, quando você começar a ganhar, você vai se manter mais ali ainda, né? Porque não tem jeito, né? Vai entrar dinheiro, por mais que o dinheiro não motive, mas a falta do dinheiro desmotiva, né? Exato, com certeza. Mas eu vou me sentir muito mais feliz com aquele dinheiro que vai cair na minha conta se eu me sentir entusiasmada a cada dia que eu levanto e saber que eu vou lá para aquele lugar que eu tenho que ir Uhum. todos os dias e eu entusiasmada, ó, amanhã eu vou fazer tal coisa lá, né? Conversar com a minha família, ó, amanhã eu tenho que ir lá para resolver meu trabalho. Isso é motivador, entendeu? Eu quero Uhum. que eu me sentir assim em um trabalho. E não só pensar assim, daqui 30 dias vai cair dinheiro na minha conta, Lorene, a gente vai poder fazer isso, 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 sabe? Uhum. Entendi. Excelente. Muito bom. Beleza, Renata, já estamos aí na metade, tá? A pergunta que eu tenho para você agora é com relação à contribuição social, tá? Então, a contribuição social é uma das maneiras que a gente tem de devolver para a sociedade, devolver para o mundo, algo que a gente tem alcançado ao longo do tempo como uma forma de gratidão. Por exemplo, na igreja a gente tem muita oportunidade de fazer trabalho social. Não é só sobre, por exemplo, ter um chamado, mas mais do que ter o chamado é fazer o chamado acontecer, é servir, é se entregar. E também nada tem a ver com ter o dinheiro em troca, né? Porque é um trabalho de voluntariado. E isso, no final do dia, também é algo importante, porque ajuda a gente a se sentir útil, também da mesma maneira, tá bom?
De 0 a 10, como que você se pontua hoje na sua situação de contribuição social? O quanto você tem conseguido se entregar e se sentir bem com relação a isso? Você não está falando de dinheiro, né? Não, porque é contribuição social. Tem muito mais a ver com voluntariado do que de dinheiro. Você sente Tá. que hoje você contribui para a sua sociedade, para o mundo que você vive? Efetivamente, não. Não. Estou bem assim, em termos de ir lá, colocar a mão na massa, fazer, né? Você está falando disso, não é Isso, verdade? mas não tendo o dinheiro como objetivo. Não, eu já entendi, mas as minhas mãos mesmo eu falo, né? Isso. Por Eu tô... exemplo, ó, vou te dar um exemplo, é um exemplo muito simples. Eu não sei se na sua casa você faz coleta seletiva. Você pega, por exemplo, o óleo da tua cozinha e você joga na pia ou você separa para doar? Não, o que eu faço é que assim, quase não uso óleo, né? Mas assim, mas eu já entendi então. A única coisa que eu faço é separar o reciclável que ele passa segunda-feira. Isso é contribuição social, É isso, tá? então Não tá. é só sobre isso, mas é isso também. Por exemplo, se tiver um programa do Mãos que Ajudam na Estaca, vai, que tem que ir lá no Lar dos Velhinhos, não sei das quantas, para fazer uma atividade. Qual que é Eu o teu participo. nível de entusiasmo de ir lá fazer acontecer? Faz um balanço. Não ando entusiasmada com essas coisas, sinceramente. Sou bem sincera em falar. Já Tudo fui bem. muito mais. E o quanto você acredita que é importante esse tipo de coisa? Eu acredito que é muito importante, assim, que pode fazer uma diferença muito grande. Eu admiro pessoas que eu vejo envolvidas com isso por prazer mesmo, porque eu acho que tem essas coisas tem que ser por prazer, tem que vir de dentro, Sim. não por obrigação para alguém ver. Então, assim, ultimamente, vou falar para você, eu tenho se voltado muito para mim. Talvez isso tenha pontos negativos, tá? Mas eu precisava disso, né? E vai partir disso que eu vou voltar a ter o entusiasmo por essa Tá ajuda certo. social. Tá bom. Porque eu entendo hoje, por isso que eu te falo que eu evolui como ser humano, como Renata, porque hoje eu sei da importância de se eu estou bem, as outras coisas vão ficar bem. Vão ficar bem. As coisas Perfeito. que tiver que partir de mim. Tá Se eu bom. cuidar de mim, eu vou ser melhor como mãe, como esposa. Então, assim, hoje eu sei o quanto isso é importante. Não adianta só ter uma responsabilidade se preocupar em cumprir. A primeira responsabilidade que a gente tem em primeiro lugar é com a gente. Sim, com Né? certeza. Tá certo, certíssimo. Então, nessa Qual que é a parte nota aí, que você daria para esse... menos de 5. Menos de 5, tá? Tá bom. Uns 3 aí, 2, porque não tá bom. A questão não é que não tá bom. Não tá bom para quem que não tá bom? Então. É isso que eu quero saber. Para quem que Ah, não tá bom? então, eu gostaria, às vezes eu penso nessas coisas, né? Você fazendo essas perguntas é legal, porque tem que estar bom para mim. Uhum. Sim. Então, por enquanto, eu não tenho me preocupado muito com isso, então, mas veio essa reflexão é importante porque eu acho importante. Então, você acha importante. Você comentou que você não tem se engajado muito ultimamente, mas para você tá tudo bem, porque você tá pensando mais em você agora e é o teu momento, e faz sentido, É tá? isso. Agora com essas últimas respostas que você deu, para você, Renata, pense em você. De 0 a 10, o quanto que você acha que tá a nota? Não pensa no feedback dos outros, não é sobre o meu olhar. Não é a minha avaliação, eu falando, ah, Renata, não tá bom porque você não tá fazendo, não é isso. Mas o quanto isso afeta você ou não, de 0 a 10? Para baixo é quando afeta mais? Não, é de 0 a... para baixo é quando afeta negativamente. Para cima, 10, é quando você tá bem consigo mesmo com relação a esse ponto. Eu sou bem sincera, Kleber. Sim, Não tá me afetando muito. Pode colocar 9, né?
Beleza. Não tá me afetando muito. E tá tudo bem. É isso aí. Olha Isso. como mudou a nota. Eu não tava entendendo, né? Tá certo. Não, tranquilo. Próxima pergunta aqui é relacionada com família, tá bom? Fazendo uma reflexão mais profunda agora, Renata, na sua situação atual, imagina a sua performance, né, como mãe, como esposa, em relação ao teu relacionamento, dentro da sua casa, dentro da sua família. Que nota que você daria a você mesma de 0 a 10, como um indivíduo dentro da sua família? Agora é aquele ponto, né? Se é para 10, é porque eu tô sentindo que tá legal, tô cumprindo minhas responsabilidades, tô Isso. conseguindo ter um relacionamento saudável, é isso? Isso aí. Na É tua família. na minha família aqui dentro da minha casa. Pode ser. Se É você isso? entende que o seu núcleo familiar, que é o teu esposo, as tuas filhas, é o que você entende como família e o restante é uma extensão, é isso aí. Se você sente que não, aí você fica à vontade para poder adicionar. Eu sinto que tá legal, eu sinto que tá 10, 10, excelente. sim, sim. Eu sinto que tá vendo como que lá o meu pessoal conta? Exatamente. Eu estar bem comigo num momento assim, tô com mais clareza, consigo ir atrás das minhas responsabilidades com mais prazer. Eu vou estar bem com o marido, né? Assim, com as filhas. É isso. Uhum. Tá Maravilha. bom. Maravilha. Vamos lá. Agora desenvolvimento amoroso, tá? A pergunta aqui é o seguinte, ó. Ao refletir sobre todos os aspectos da vida amorosa, de forma geral, e buscando aqui uma nota de 0 a 10 no seu relacionamento atual, relacionamento amoroso, tá? Que nota que você daria de 0 a 10 para sua vida afetiva, a sua vida íntima, a sua vida amorosa? Eu 10 também. Uhum. Excelente. Vida social agora. Estamos quase acabando. Com relação à vida social, a pergunta que eu tenho para fazer a você é a seguinte: você tem facilidade de fazer novas amizades? É só uma pergunta aberta. Não precisa ser de 0 a 10, né? Não, uma pergunta aberta. Já já vou perguntar de 0 a 10. Hoje em dia eu acho que tenho. Eu já fui bem introvertida. Hoje em dia eu tenho menos julgamento das pessoas. Eu não sei, você pode comentar? Sim, com certeza. Eu vejo as pessoas de forma diferente. Uhum. Então, hoje em dia, está muito mais fácil. Eu sou mais aberta a diferentes opiniões, visões de vida, crenças. Eu mudei bastante. Uhum. Então, hoje em dia, eu tenho mais facilidade. Muito bem. De 0 a 10, que nota que você daria para você mesma com relação o seu nível de felicidade com relação à vida pessoal, à vida social? A social, né? Social. O nível de felicidade no sentido assim, o quanto que eu acho importante. Não o quanto você acha importante, mas o quanto você tem se realizado em termos de vida social. Você sente que a sua vida, com relação à vida social, tá? Que aí a vida social ela não está relacionada com a família diretamente. Mas, por exemplo, é ter a liberdade de você ir na casa de um amigo, de você, sabe, sair, conversar com as pessoas, não ter um julgamento, como você falou. Muito bem com isso, assim, porque eu acho que é justamente porque por causa desse estupor da minha mente em relação a muitos tabus, muitas Uhum, coisas, uhum, muita. Então, assim, eu sou outra pessoa em relação a isso. Eu aceito mais o que as pessoas falam, eu levo com mais leveza,
eu sou muito mais, eu curto mais essas coisas, assim, né? Eu já curti, eu sempre gostei de pessoas, de conversar com pessoas sobre a vida e tal. Mas hoje em dia eu acho, eu gosto de cultivar isso muito mais. Eu acho que eu parei muito de viver um mundinho só meu, Tá como eu fui certo. criada e como eu era. Uhum. Eu vejo que isso é muito importante. Legal. Isso são oportunidades da gente aprender, né? Uhum. Com certeza. Então, de 0 a 10 hoje, como que você se pontua com a tua vida social, Renata? 10 é para tô bem. 10 é o máximo, é a plenitude. Fala assim, tá perfeito, não tem nada para melhorar. Nossa, essa daí eu acho bom. 10. Tá bom. Criatividades, hobbies e diversão. De 0 a 10, Renata. Deixa eu pegar a pergunta aqui, calma aí. Vamos lá. Então, nesse processo de criatividade, de hobbies, de diversão, do seu máximo do seu potencial, tá? Imagina o seguinte, imagina o máximo do seu potencial, o potencial que você tem de fazer tudo isso. Fazendo uma medição na tua realidade atual, que nota que você se daria hoje para a tua capacidade e qualidade criativa? Peraí, é separado, então, criatividade, depois diversão e hobby, né? Tá meio relacionado, tá? Aqui. Por quê? Não entendi. Porque a ferramenta ela foi desenvolvida dessa forma, tá? Não, Criatividade, hobbies e diversão. Por exemplo, para você se divertir, às vezes você tem que ser criativo, ah, sim, entendi. certo? Porque, que nem ontem, vocês estiveram aqui em casa. Ninguém planejou fazer tudo que foi feito ontem. A gente só veio para almoçar. E muita coisa aconteceu, certo? Porque vai surgindo na hora, tá? Imagina você de 0 a 10, quanta criatividade para poder se divertir ou para ter hobbies você sente que você tem? Eu acho que eu melhorei muito nisso. Agora que você deu o exemplo, foi legal. Até naquele sentido assim, ah, não dá para fazer isso hoje, vamos fazer outra coisa. Não Uhum, vai ficar currada, não vai ficar frustrada. Assim, eu acho que eu tô quase no 10 aí, porque hoje em dia também eu me divirto mais, eu fazia coisas que eu não fazia antes. Eu descobri coisas que eu gosto, que me faz bem no sentido de hobbies e diversão. Então, tá bom, sim. Pode uhum. colocar 10. Legal, excelente. Tô feliz de ver, hein? Tá bem mesmo, isso é bom. Ok, Renata. Então, para a gente poder finalizar as dois últimos pontos aqui, tá? Esse ponto agora é relacionado à plenitude e felicidade, tá bom? Então, com relação à plenitude e felicidade, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Cadê? Aqui. Levando em consideração, de 0 a 10, levando em consideração os momentos em que você se encontra plena, feliz, que nota que você daria hoje para esse seu estado de luz? Não, eu me encontro feliz, assim, no termos geral, né? Isso. Me encontro feliz, sim. Me Se encontro melhorar, feliz. estraga? Ou tem coisas que podem melhorar ainda mais? Nossa, sinceramente, a única coisa que pode melhorar é aquilo que você já sabe do trabalho. É isso. Isso. Eu ia falar. Se você desse 10, eu ia falar, mas peraí, você. Né? Então tá bom. É, Então, conscientemente, quanto que hoje você se mede
ainda não tendo alcançado o seu objetivo que você falou. Ah, então coloca 8, né? Tá bom. Ok. E para finalizar aqui, a última pergunta que eu tenho para você é em relação à espiritualidade, tá bom? Então, a mentoria não é sobre religião, né? Mas eu sei que você é membro da mesma igreja que eu há muito tempo e tudo mais. E a gente sabe que também existem altos e baixos, faz parte, né? Mas de 0 a 10 hoje, ô Renata, como que você avalia que está o teu nível de espiritualidade? Tá aí, acho que na metade. Uhum. Tá aí na metade. Não é mais uma coisa que eu. Como que eu posso falar? Por que que eu acho que tá na metade? Sabe que essas perguntas de 0 a 10, elas me remetem. Eu fico me comparando ao que eu era antes, ao que eu Sim. sou hoje. É normal? Tem que fazer isso Mas é mesmo? isso. Que para você ter uma pontuação, você tem que comparar, tem que fazer uma comparação pessoal mesmo. Entendeu? E Com para muitas coisas aqui, ó. Pode falar, você ia falar mais alguma coisa? com aquilo que você acha que era o seu melhor naquilo? Você se Você compara? tem que comparar o passado com o presente para você ter um parâmetro, né? Entendeu? Então, assim, por mais que as experiências que a gente passe são experiências diferentes e tudo mais, são coisas às vezes muito individuais, assim, você teve um passado com algumas coisas que aconteceram e que hoje, comparando, né, assim, a tua vida tá muito melhor, tá? Então, assim, de forma geral, aqui a roda da vida, o que que ela dá para mim aqui de informação? Que você tá muito bem, Renato, de forma geral, tá? E é muito perceptível isso, porque por conta até do seu semblante. Dá para ver que você está com um semblante mais feliz, mais realizada, né? A forma de você se expressar, de você fazer as coisas, de você ter a disposição de vir de lá, daí da Zona Sul, né? Para visitar a gente, para ir lá na irmã, sabe? Na irmã Maria. Então tá muito bem, certo? E também é importante que você sabe aonde que você pode trabalhar para melhorar ainda mais. Você falou, por exemplo, no começo você falou de saúde e disposição. Você disse que 1 ano e pouco atrás você não estava bem. Se eu tivesse feito essa pesquisa com você 1 ano atrás, você acha que aqui, ó, suas notas de forma geral, todas elas estariam muito altas? O que que você acha? Eu acho que não. Em vários pontos, até principalmente na forma como eu me vejo. Uhum, Assim, né? A gente estava falando, então, a forma que eu me vejo hoje é diferente de como eu me via esse 1 ano atrás, vamos dizer assim, com menos uhum, julgamento, menos com mais perdão, eu fiz terapias várias, eu fiz terapia alternativa, terapia, né, medicina chinesa, eu fiz um pouco. Então, eu acredito que todas essas coisas foram me ajudando, porque eu cheguei num ponto que eu tinha que buscar ficar bem. Porque eu olhava para minhas filhas e falava, né, eu tenho que voltar a ter aquele mesmo sentimento de tão gostoso que eu tinha do prazer de ser mãe, né? Porque você sabe que eu passei pela separação, por sim, escolha minha, uhum, decisão minha, foi muito difícil, teve que ter muito coragem, mas eu queria, eu estava decidida, mas mesmo assim foi doloroso. Então, sim, assim, cheguei no ponto que eu me via tão diferente como mãe, minha visão de família, do mundo, da vida, isso me abalou muito grande. Isso me afetou espiritualmente, né? Você uhum, fez a pergunta aí no final. Isso me afetou demais, eu me tornei mais fria né, em relação às coisas da vida e tudo mais. Então, assim, eu precisei me recuperar, superar, e todas essas coisas que eu busquei, essas autoajudas, me ajudou a hoje estar bem comigo. Você uhum. vê que foi um processo, né? Foi anos, né? Tem aí uns 4 anos, vamos dizer assim, né? É. Então,
Então hoje, por isso que eu falo, mas essa parte da espiritualidade ainda dá para eu procurar melhorar, porque eu sei que é importante, né? Por mim, eu Uhum. tenho, eu continuo com as minhas crenças e tudo mais, mas eu acho que eu era muito mais envolvida com essa parte, efetivamente na prática, do que hoje em dia. Uhum. E às vezes não sinto muita falta, se bem, mas tem horas que sinto, tem horas que me cobram em relação a isso, assim como me cobro lá na questão da profissão, né? Uhum. Essas duas coisas eu vejo que eu tenho que melhorar, porque é isso. Aham. Você tem ido para a igreja sempre, Renata? Sempre não. Eu vou É. mais quando minhas filhas estão comigo, eu não estou com chamado. Eu lido bastante com as meninas, assim, leio com elas, ajudo a preparar a aula, coloco músicas, eu gosto das músicas. Assim, o meu envolvimento que eu tinha com as coisas do evangelho era muito maior do que hoje em dia. Muito, Uhum. Eu sei. Tá bom. muito. É. Uma coisa que eu percebo, e que talvez possa ser o motivo, mas eu não quero também ficar cutucando muito em relação a isso, né? Mas realmente, assim, espiritualidade é uma coisa que ela ajuda muito, ela influencia demais, né? E já já a gente vai falar da parte de objetivos e tudo mais, mas talvez o ponto de espiritualidade hoje que você diz que talvez possa estar afetado, ele tem relação direta ao que aconteceu os 4 anos atrás, tá bom? Por quê? Porque você tinha um modelo de família que, perante aquilo que você sempre foi criado, era um modelo de família ideal. Casada, selada no tempo, com missionário retornado e tudo mais, e tudo que era para acontecer da forma correta não aconteceu, prejulgamento de, às vezes, de familiares e tudo mais, né? Aquele olhar, às vezes, de membros da igreja olhando de uma forma diferente, né? Então, tudo isso são coisas que acabam influenciando, entendeu, Renato? Então, assim, Sim, aí toda aquela, nossa, eu ia na igreja, escutava falar sobre família e não suportava aquilo era muito ruim para mim. Eu passei um bom tempo da minha vida não querendo assistir filmes sobre família, foi muito difícil, muito uhum, difícil. Eu tratei muito em terapia, nossa, eu queria olhar para minhas filhas e ter prazer de cuidar delas como eu tinha antes. uhum, Então, muito difícil. aham. Hoje Mas, em dia, ó, hoje em dia que eu vejo, superei, né? mas é bola pra frente agora. Daqui pra frente. Daqui pra Aham, frente. Aqui tá melhor, certo? Beleza. Por aham. mais que a espiritualidade ainda não tá no nível que você falou que você gostaria, mas o passado é passado. Superou e é daqui pra frente. É Tá? E isso. assim, a árvore aqui, ó, a roda da vida, ela mostra o resultado, tá bom? Então, qual que é o objetivo aqui com isso, com esse mapeamento, Renato? Primeira coisa, aquilo que você sente que está em alta e que está te fazendo bem é manter em alta, não perder o foco, tá bom? E aquilo que está baixo, que você entende que precisa ser melhorado e que, se melhorado, vai fazer você atingir o seu objetivo dentro Hum, desses 6 meses, é trabalhar para que você eleve. Então, por aham. exemplo, desenvolvimento intelectual. Você falou muito, Renata, na nossa sessão aqui, sobre coordenação pedagógica. É lógico que talvez conseguir voltar para o mercado de trabalho direto como uma coordenadora pedagógica, talvez É. seria um passo muito grande, né? Porque geralmente esse é um passo, é plano de carreira dentro da escola. Primeiro você vai ter que entrar como professora, o pessoal vai precisar te ver, te observar, você fazer o contato e tudo mais para uma promoção. É impossível entrar numa escola como coordenadora pedagógica? Não é impossível, mas a gente precisa ter o pé no chão com relação a isso. Então, o primeiro passo é você voltar para o mercado de trabalho. Ponto. E você falou isso várias vezes durante a nossa sessão e a sua postura corporal, a sua fisiologia, todas as vezes que você falava sobre isso, você mudava até a sua postura, mais ânimo, sorriso na voz, brilho nos olhos. Então foi um momento que você viveu que estava muito bom, né? Infelizmente, se não tivesse acontecido o que aconteceu lá com o sem vergonha lá do diretor, talvez você talvez estaria hoje numa posição muito mais próxima de ser coordenador ou já sendo coordenadora, né? Mas bola pra frente, certo? É...
Então, as notas que estão mais baixas aqui, né, se a gente for falar, é a desenvolvimento intelectual, depois vem espiritualidade, e depois de espiritualidade a gente tem algumas pontuações aqui que estão iguais, né, que nem equilíbrio emocional, realização e propósito, felicidade e plenitude e felicidade estão com 8, o restante está tudo para cima, né? Uma coisa que eu também percebi, Renata, e que é uma coisa que é importante, a partir de agora você colocar ainda mais em prática e de forma consciente, são as coisas que você verbaliza, como que você verbaliza, como que você fala. Por exemplo, lá na tua avaliação, você escreveu que você se sente muito indecisa, né? Você também colocou que você se sente frustrada, e aqui você falou muitas vezes que você se sente perdida, tá bom? Por mais que isso seja uma realidade, o que eu quero te convidar a fazer? Mudar a forma de expressar essas coisas. Em vez de falar que está perdida, o que você tem que passar a adotar? Que você está se encontrando, que é a mesma coisa. Tá? Mas o olhar é diferente. Porque quando você fala eu sinto perdida, eu estou perdida, você está dando um comando para você mesmo de perdição e assim, o corpo, o cérebro, ele vai reagir muito voltado para aquilo que você está verbalizando, afirmando. Então esse é um exercício que você tem que fazer. É que nem assim, eu falo para todo mundo, aqui em casa a gente tem essa prática há muito tempo e assim, era uma coisa que eu ensinava muito. Muitas pessoas às vezes têm o costume de fazer oração e falar para Deus para abençoar, para não faltar alimento, para não ficar doente, sabe? Tem que pedir isso? Tem, mas melhor do que falar para não faltar o alimento, é melhor orar para ter alimento e abundância e poder compartilhar, né? É o reforço positivo, né? Isso, é o olhar positivo. Em vez de orar para Deus e falar, Pai, me abençoa para que eu não fique doente, não pede para não ficar doente, mas pede para ter saúde, para ter disposição, para ter ânimo, entendeu? Porque é diferente, isso já é fé, inclusive, também ao mesmo tempo. Então, esse reforço positivo com você mesmo é importante. A gente tem dentro da programação neurolinguística e da hipnose, existe um exercício, né, que se chama autoafirmação. O que é autoafirmação? É você começar a falar para você mesma coisas positivas. Por mais que as coisas não sejam 100% verdade, e por mais que talvez você não tenha alcançado tudo o que você quer, mas o fato de você fazer autoafirmação vai dar um comando para o seu cérebro refletir no seu corpo aquilo que você quer atingir, tá? Então, eu vou te mandar depois um áudio de autoafirmação, algumas autoafirmações, e o que eu te convido você a fazer? Você escutar de vez em quando, entendeu? E fazer o exercício de respiração, de pensar, de visualização. Então, assim, se o teu objetivo é voltar para o mercado e ser coordenadora, você precisa trabalhar, voltar para o mercado e trabalhar se vendo como uma coordenadora. Tem que ser assim. Então, vamos supor, tá? Vamos partir que amanhã você vai fazer entrevista, vai dar tudo certo, você começa a trabalhar, né? Seria o melhor dos mundos. Lá vai ter uma coordenadora pedagógica. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mirar o fim desde o princípio. Você tem que ver como que ela age, qual que é a postura, como que ela interage, como que ela se veste e começar a modelar. Porque na programação neurolinguística a gente diz que a modelagem, se a gente modela alguma pessoa que tem sucesso nos mínimos detalhes, isso vai fazer com que eu consiga avançar e ter o mesmo resultado que ela tem. Então, se o resultado que ela tem é sucesso, a probabilidade de eu ter o resultado que ela tem é o mesmo, que é fator de sucesso. Entendeu? Legal. Então tem que mirar em relação a isso. Então, a árvore aqui, a roda da vida a gente terminou, depois eu vou te mandar. E aí o teu desafio é você identificar aqui das coisas que estão aqui mais abaixo, pega as 3 coisas que estão mais abaixo, que no caso seria espiritualidade, desenvolvimento intelectual, e seleciona desses pontos que estão com a pontuação 8, qual delas que você quer selecionar, tá? E você vai criar um objetivo em relação a esses pontos que estão com a nota mais baixa, que vai te ajudar, se colocado em prática, a atingir o seu objetivo, tá? De ser, por exemplo, uma coordenadora pedagógica. Eu estou te dando um exemplo porque você falou muito de coordenação pedagógica, tá? E um coordenador pedagógico, ele não é necessariamente um coordenador de uma escola, ele pode ser de qualquer coisa. De repente, por exemplo, você vai trabalhar, sei lá, no Senac.
É uma instituição de ensino e lá também tem um coordenador pedagógico, Uhum. entendeu? Que também é um coordenador pedagógico. É lógico que o tipo de pedagogia que é aplicado lá é diferente, né? Porque é muito específico para os cursos e tudo mais, mas não deixa de ser, entendeu? De repente, a tua habilidade de coordenação pedagógica, ela pode te ajudar a você ganhar com consultoria. Como assim consultoria? De você, com o conhecimento que você tem, você ajudar escolas a melhorarem o nível de pedagogia, dando ali instruções. Ou seja, você vai na escola, faz um assessment, faz um mapeamento para ver como que a escola está e volta para a escola falando, olha, para a escola melhorar, ela tem que fazer isso, 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 isso. Entendeu? É Tá uma vendo? Eu maneira, nunca tinha pensado nessa é uma maneira função. de... Sim. Porque você fala, eu falo de coordenadora, né? Porque é o que eu já vivi assim de observação, que nem você está falando do que elas fazem, achei interessante, né? Já ajudei. Mas quem sabe também amplia aí a minha visão, amplia esse leque aí, né? De onde eu posso atuar, né? Porque eu acho que é isso que essa mentoria vai me ajudar também, né? Aí onde eu posso atuar com esse gosto, com esse interesse por determinadas coisas, né? Isso. Então, além disso, né, que eu te falei dos objetivos, o que eu quero que você faça, Renato? Faz uma pesquisa e verifica aonde o teu conhecimento ele pode agregar. Não pensa só em escolinha. Pensa em coisas grandes, coisas maiores, sabe? Como, por exemplo, instituições de ensino como o Senac, o Senai, como, por exemplo, dar consultoria também. De repente você não vai para uma escola, mas você pode abrir uma empresa da qual você vai ajudar com a coordenação pedagógica, por exemplo. Ou de repente você pode trabalhar numa empresa que é voltado para ensino, que nem imagina só, as escolas elas têm métodos, né? Algumas vezes a escola, dependendo da escola, tem método lá, como que é? Positivo. Isso, é isso que eu ia falar, do método positivo, bom exemplo. E assim, o método positivo, por exemplo, eles têm coordenação pedagógica, que vão até as escolas para justamente avaliar se, entendeu, as escolas estão aplicando exatamente o método que a positiva ela recomenda. Legal, tô notando o que você está falando, E sabia? tá gravado aqui, né? Eu vou te mandar também, de qualquer forma, tá? Eu tô Então, notando. a outra Eu, coisa que eu ia perguntar para você, Renata, você tem LinkedIn? não. Então, essa é uma outra coisa que eu também quero que você crie, tá? Aí, assim, em paralelo, o que eu vou te recomendar? A igreja, ela dá curso de LinkedIn de graça, que é o LinkedIn na prática, tá? Então, eu vou te passar o link do próximo encontro, faça o LinkedIn na prática e crie um LinkedIn. Porque daí depois eu te ajudo a você estruturar o seu LinkedIn e você usar ele também para você buscar vagas na área de pedagogia, porque o LinkedIn hoje é uma das principais ferramentas que ajuda a gente a se recolocar no mercado de trabalho, tá? Em empresas grandes, empresas sérias, tá bom? Tá, então, peraí, você quer que eu monte um, é isso? É que você crie o seu LinkedIn. E para você criar o LinkedIn, eu te recomendo você fazer o curso do LinkedIn na prática. Eu vou te mandar o link e você faz, Bom, porque vai te ajudar. E assim, você só cria, depois que você criar, eu vou te ajudando a melhorar a ferramenta, tá. tá? A tua ferramenta. Nesse formulário aqui de assessment da árvore da roda da vida, eu também coloquei aqui, Renata, um teste de sistema representacional. O que esse teste ele vai trazer de resultado para gente? Ele vai trazer como que a Renata gosta mais de enxergar o mundo, tá? Então eu não vou fazer spoiler agora porque eu não quero influenciar, mas eu quero que você responda a ele e você depois volte para mim e me informe. Kleber, o resultado deu esse, tal. Aí você me fala. Porque depois, no nosso próximo encontro, o que eu quero no nosso próximo encontro? Eu quero dar a devolutiva do Coach Assessment para você e dar, em cima da devolutiva, também falar do resultado aqui. Porque esse resultado com o Coach Assessment, ele vai dar um norte para ajudar você a se manter ainda mais em alta, em termos de motivação, de ânimo, de buscar as coisas, e vai te ajudar também você entender um pouco como que as pessoas enxergam o mundo. E isso vai fazer diferença.
Porque a partir do momento que você consegue enxergar, você entender como que as pessoas enxergam o mundo e você consegue se comunicar com elas do jeito que elas gostam de enxergar o mundo, o seu poder de influência ele vai aumentar mais. Ah, legal. E isso você está falando relacionado a minha, quando eu estiver atuando numa profissão? Qualquer sentido, não só na profissão, tá? Na tua Nossa, vida isso é muito, profissional. isso é muito legal. Essa É. forma, cada um tem a sua, né? Sua visão de mundo, né? Sim, sim. E é uma coisa muito, eu falo que é uma coisa muito do estado atual. Talvez o resultado que vai dar hoje, ele não daria igual há 5 anos atrás. E é normal. E daqui 10 anos, daqui 5 anos, o resultado não vai ser igual ao resultado de hoje. Porque E o por quê? ambiente. Hã? Porque a gente muda e evolui, né? Todo mundo, não é? Exatamente. Porque a gente muda, evolui os ambientes. A gente evolui ou regride, né? Depende. Tá falando por isso que o resultado ele pode dar diferente. Tá? Mas assim, o ambiente com que a gente vive, as pessoas com que a gente se relaciona, o conteúdo que a gente consome na internet, os livros, tudo isso influencia para bem ou para mal, entendeu? É por isso. Mas aí você responde, esse teste aqui de sistema representacional, ele não é demorado. Faz durante a semana, tranquila. Você faz ali, se você tiver dúvida de como preencher, mas aqui o que você vai ter que fazer basicamente, tá vendo? Aqui você vai ter que responder para cada pergunta aqui, você vai ter que pontuar de 1 a 4. Então, por exemplo, ó, a primeira pergunta. Eu tomo decisões importantes baseado em. Aí eu tenho intuição, o que me soa melhor, o que me parece melhor, um estudo preciso e minucioso. Então, para essa pergunta você vai pontuar. Ah, eu acho que. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas assim, eu acho que as decisões importantes que eu tomo hoje, eu acho que elas são muito mais baseadas naquilo que é a intuição. Eu uso muito a intuição. Então seria o 4. Por quê? Porque o 4 aqui está falando que é o que eu mais faço, de forma geral. Qual que é o segundo ponto? Ah, eu também. O que me parece melhor, acho que é a segunda coisa que eu uso como padrão. Beleza, então é o 3. Tá bom. E o que me soa melhor? É o número 2 ou o número 1? Ah, eu acho que é o número 1, porque eu gosto mais de fazer um estudo preciso e minucioso. Então, eu colocaria o 2 aqui e o 1 aqui. Então, como ficaria a resposta? Ficaria 4, 3, 1 e 2, né? Ou melhor, 4, 1, 3 e 2. Você entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi. Entendi que então o 4 é o que eu faço, é o que eu mais faço. Isso, E exatamente. depois o 1 é aquele que eu menos faço. É o que Aquele que você eu... menos faz de acordo com as opções de resposta que tem. Isso, Então, eu entendi. ó, não Comparado. vai para a última página, tá? Você só responde, vai seguindo a sequência, não fica curiosa de ver o que tem embaixo, para você não se influenciar. Você responde na sequência. Lá embaixo vai dar um resultado, vai dar uma foto da Renata. O que eu preciso? Eu preciso do resultado da fotografia que vai dar, que é o resultado. Entendeu? Tá. Porque isso vai ajudar a gente com as outras coisas. Tá, agora deixa eu te falar, esse negócio aqui, ó, como eu gosto mais de enxergar o mundo, vai ter essa pergunta ou é através disso que vai dar assim, ah, lá, a Renata gosta de enxergar o mundo dessa forma? É através disso tudo? Onde que você leu isso? Você falou, eu anotei, como eu gosto mais de enxergar o mundo. Ah, mas não foi agora. Não, eu acabei de anotar aquela hora que você estava falando que cada pessoa tem uma. Foi agora. Ah, tá bom. Tá bom. Não vai ter essa pergunta aqui, tá bom? Eu só tô dando um exemplo para você. Só que eu Por não que que quero me você... aprofundar nisso, que senão vai influenciar nas suas respostas. Mas eu achei legal isso, porque eu achei muito legal. Eu fiquei interessada em saber como eu gosto de enxergar o mundo. Então, você faz o teste e me dá o resultado. Que você E aí vai eu vou te falar. explicar nosso próximo encontro, que vai ser daqui 15 dias. Porque daí o que Ah, eu fazer? Mas assim, mas você vai ter muita coisa para fazer, ó. Você vai ter o LinkedIn na prática, você vai ter que criar seu LinkedIn, você vai ter que criar seus objetivos. Eu vou te mandar alguns áudios que eu te falei que eu vou te mandar. A gente vai interagir durante esse tempo pelo WhatsApp, porque
assim, se você tiver alguma necessidade pontual, alguma dúvida, a gente vai falando, não tem problema. Entendeu? Mas eu tô pensando tanto na pergunta, acho que eu tô querendo a resposta logo. Como eu faço para descobrir como eu gosto mais de enxergar o mundo? Respondendo o formulário. Esse Tá. formulário ele vai te dar essa resposta. E a resposta vai me ajudar a encontrar o meu talento, em qual perfil eu me encaixo Vai te profissional. ajudar. Vai te ajudar. Não é só isso, tá? Lembra que eu te falei do Coach Assessment, que você vai responder também. Então vai ser uma soma de duas coisas. O resultado do Coach Assessment, mais o resultado disso aqui é uma soma. Vai ajudar. Vai te dar uma direção. Mas eu quero que você... Não quero que você espere para ter o resultado total e a devolutiva. Eu quero que no próximo encontro nosso você tenha listado, como eu te falei, quais são as possíveis áreas de atuação que você pode fazer hoje com o teu nível de conhecimento, com o teu nível de currículo profissional, entendeu, Renato? Então, eu vou ter que pesquisar isso aí na internet, né? Não tem problema. Não só na internet, você pode falar com pessoas, você pode entrevistar, você pode pesquisar. Uma coisa você falou, por exemplo, coordenação pedagógica. E lembra que eu te falei, coordenação pedagógica, não pense em coordenação pedagógica como uma escolinha. Coordenação pedagógica, você pode atuar como coordenadora pedagógica em vários lugares. Por exemplo, as empresas, elas também têm coordenador pedagógico, porque grandes empresas, elas dão curso, treinamento, entendeu? Uhum. Às vezes... Então, assim, o céu é o limite com relação à coordenação pedagógica. Você pode pegar uma área muito específica. Por exemplo, você falou na nossa conversa ontem que você gosta de neurociência e tudo mais. Isso tem tudo a ver com coordenação pedagógica. Porque um bom coordenador pedagógico que domina a neurociência, ele vai fazer com que as coisas que são ensinadas pela instituição, pelo profissional, elas vão ser muito mais enriquecidas. Isso aqui, ó, a resposta disso aqui vai te dar um boom, você vai ver. Você vai falar, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Depois que eu te der a explicação ainda, melhor ainda. E outra, às vezes não é nem coordenação pedagógica, mas é outras funções que eu possa me envolver, que nem você falou, uma consultoria, é dar um treinamento lá de como aplicar o sistema de ensino em determinada escola, né? Tá, explicar, é mais essas coisas, eu gosto disso, não precisa Pois nem eu é. ser uma líder, tá? Mas eu gosto e eu gosto de falar sobre essas coisas da mente humana, é aquelas coisas que eu já te falei. Essas coisas brilham meus olhos. Você tá vendo que eu quero até ficar falando com você, mas não dá. Legal. Ó, um outro exercício que eu vou te passar para você fazer, tá bom? Coloca em prática a partir de hoje também. Depois eu vou te mandar a gravação, você vai ter tudo certinho. Mas o outro exercício que eu quero te passar é o seguinte: procura fazer à noite, a hora que você for dormir, primeiro você faz assim, ó, você escreve o nome de 5 pessoas que você admira muito como fonte de inspiração e de conhecimento, tá bom? Podem ser pessoas que são vivas e podem ser pessoas que já morreram, não tem problema. De Tá? conhecimento, né? Pessoas que você admira, que você gostaria de falar, meu, essa pessoa, ela tem a resposta das perguntas que eu tenho. Essa pessoa eu queria ter 1 hora de conversa com ela que ela conseguiria me ajudar. Pode ser qualquer Mas pessoa. pessoas do meu meio social ou pessoa filósofo, cientista? Qualquer uma. Sócrates, Platão, Jesus Cristo, Joseph Smith, Buda, não importa. Tá? Então, você anota o nome dessas 5 pessoas, tá bom? E na hora que você for dormir, qual que é o exercício que você tem que fazer? O exercício é, na hora que você deitar para dormir, você fechar os olhos e se imaginar sentada no meio de um círculo composto por essas pessoas e você no meio, se preparando para uma entrevista com eles, tá? Você até pode dormir imaginando, pensando numa pergunta que você vai fazer para eles, tá bom? Só faça isso, tá? Qualquer pergunta. Qualquer pergunta, tá? Mas é lógico, né? O foco aqui é a mentoria, te ajudar, mas se a tua pergunta for relacionada ao teu objetivo da mentoria, ótimo. Se não, não tem problema, tá? Mas no caso, tô falando centrado para a mentoria, porque
mas faz o exercício de você começar a ir listando as coisas, tá bom? E procura fazer esse exercício de você fazer essa mentalização, essa visualização, né? De se imaginar. Tenta imaginar o máximo de detalhes possíveis, né? A sala do jeito que você quiser, as cadeiras com eles voltados para você, você no centro, entendeu? Imagina como que vai estar a temperatura do lugar, como que vai estar o cheiro do lugar, tudo aqui na sua mente. E tenta dormir com esse pensamento, entendeu, Renata? Se tiver alguma música tranquila que você queira utilizar, você pode fazer. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio diferente, tá? Eu tive um insight aqui, tá bom? Eu vou fazer por causa de você, hein? E eu vou usar isso aí pra outras coisas. Eu vou gravar um áudio, tá? Com uma música calminha e com algumas instruções. E aí, qual que é a recomendação? Durma escutando isso, tá bom? Legal. Tá Durma bom, escutando isso, beleza? Vamos fazer esse legal. exercício, você vai ser minha cobaia com relação a Ah, isso. agora deixa eu te falar, as perguntas que eu quero fazer para essas 5 pessoas tem que ser relacionada à profissão, a essa minha busca, ou não? É que no caso a minha mentoria com você é para isso, mas você pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser. Mas a minha sugestão vamos buscar o seu objetivo. Será que você não quer se encontrar? Aham. Então, vamos no teu objetivo, vamos se encontrar então. Foca nisso por enquanto. Tá bom. De repente você foca nisso agora no começo e em algum outro momento você faz diferente, não tem problema. Mas vamos focar nisso. Tá bom, não, com certeza, porque é isso que eu estou buscando, né? Isso. Então tá bom. Renata, para a gente poder finalizar aqui a nossa sessão de hoje, eu queria saber de você quais foram as 3 sacadas, as coisas que chamaram mais a sua atenção hoje na nossa sessão de mentoria. O que me chamou a atenção foram as perguntas lá da roda. Foi Tá muito bom. legal. A primeira pergunta começar da parte pessoal, porque para mim tem que partir. Hoje em dia, eu sei a importância de primeiro a gente estar bem. Então foi assim, foi um encontro daquilo que eu acredito com a sua mentoria. Aham. Que mais? Qualquer outra coisa? Qual que é a segunda sacada? Se teve 3, tudo bem, tá? Se não teve, não tem problema. Mas você falou a primeira, que foram as perguntas que eu fiz na ferramenta da Roda da Vida. Teve mais alguma? Que para você foi caramba. Caramba, esse negócio de poder, uma outra oportunidade que eu nunca tinha pensado na vida, é poder trabalhar aí dentro de um sistema de ensino. Legal, gostei. Até anotei aqui, Excelente. dessa forma, Tá seria bom. bem interessante. Né? Outra sacada foi assim, o quanto que brilha meus olhos quando, que nem você falou lá, quando eu ajudei as coordenadoras a elaborar coisas, foi legal. Essa sacada foi legal. Eu gosto de lembrar dessas coisas. Foram experiências que eu vivi em escolas e eu lembro cada escola, eu lembro das coordenadoras. A gente está falando, Kleber, de coisa de mais de 10 anos, tá? Olha só. De coisa de 15 anos, eu lembro até o nome dela, era Rosana, a coordenadora. Eu lembro dela, da pessoa, entendeu? Então você fez, a mentoria me fez lembrar como foi gostoso essa parte. Isso foi muito legal. E não foi só agora que eu lembrei dela, acontece. Lembrei das escolas que eu fiz essas coisas, que eu tive esse gostinho. Foram essas sacadas, tá legal. É isso. Excelente. Tô tomando nota aqui. Então, tá bom. Renata, então por hoje é isso aí, tá bom? Eu vou subir o áudio pro YouTube, a gravação, né, da nossa sessão. Tomara que tenha dado tudo certo. Eu só vou te pedir para que você tente fazer um teste, tá? Aquele link que eu te mandei do Zoom, ele vai ser sempre por aquele link que a gente vai fazer as nossas reuniões, tá? Então, tenta desinstalar o Zoom, instalar de novo e tentar entrar no link de novo, tá? Ele tem que dar uma mensagem diferente. Porque pelo Zoom eu tenho um pouco mais de recurso aqui com relação à gravação, a compartilhamento. Você não tem computador em casa, né? Tenho Tem? sim, tá ali, ó. Ele tem câmera? Eu acho que não.
Não, mas tem notebook aqui em casa também. Então da próxima vez vamos fazer pelo notebook, é melhor, tá? Tá. Porque você consegue ver a minha tela maior também, tá? Na hora que Ele, eu compartilhar. ele é bem velhinho, mas eu acho que dá para fazer. Que se tiver câmera, dá para fazer. Pode ser. Uma outra opção também é, de repente, você entrar tanto pelo seu celular quanto com o notebook. Porque, por que precisa da câmera aberta? Porque eu preciso te ver, entendeu? Para fazer leitura de gestos não verbais, tá bom? E aí, o que a gente faz? Você usa o seu celular como câmera, não tem problema, deixa ele no mudo, e a gente mostra, faz o compartilhamento da tela pelo computador, tá bom? Tá bom, ótimo. Foi muito bom, muito válido. Nossa, eu só consegui trazer coisas do passado, minha boa, sabe, em relação à profissão, tá? Excelente. E já tá me ajudando, eu acho. Que bom, Renata. Excelente, é o seu momento, né? Renata, no seu momento, se você lembrar de alguém que possa se beneficiar, como eu te falei aquele dia, desse tipo de acompanhamento de mentoria, e que você puder me indicar, eu agradeço, tá? Você me passa o nome, o Tá. telefone e tudo mais, aí a gente alinha que eu faço contato com a pessoa. Porque tem muita gente que está nessa situação hoje em dia, sabe? É lógico, a gente faz de forma profissional, mas eu também sinto muito prazer de fazer e de sentir, de ouvir esses tipos de feedback, né? Para mim é realização e propósito também. Tá bom? Legal. Você sabe que foi, eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo, eu ter ido na casa de vocês e descobrir que você é o profissional que eu busco. Isso faz toda a diferença, porque eu já tinha confiança em vocês. Uhum. Seriedade, na forma honesta de levar a vida, de encarar as coisas, todo o seu, sempre o seu compromisso com o seu trabalho, essa questão de você sempre, de eu ver que você sempre teve vontade de crescer nas coisas, de ir atrás, de foco, isso é uma coisa que eu sempre observei e admirei, né? Às vezes as pessoas não sabem, né, o quanto, como a gente vê o outro, né? E eu vi isso em você. Que bom. Então, por isso que eu vou fazer essa mentoria com você, porque é É muito mais, modelagem, lembra que eu te falei, né? Quando a gente é, modela. é muito mais do que assim, né? Você gosta do casal, do amigo, não, é uma coisa que você sente confiança, e isso faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. Mas é isso aí, Renata. Boa noite pra você. Dá um abraço nas meninas. A gente se divertiu muito vendo as fotos ontem.